O senhor nos falava aqui, senhor Olívio, que mais do que amizade, uma relação de irmãos, né? Nós era uma relação de irmão. Não, a amizade era porque todo irmão tem que ter amizade pelo outro. Mas a nossa era amizade mesmo, pura, simples, sem interesse, sem segundas intenções. Nós éramos amigos e irmãos. Amigos e irmãos. E como foi, então, que começou essa relação, essa irmandade entre vocês? Bom, o tempo foi que foi criando essa relação, essa afinidade dos nossos interesses, como nós nos interessávamos um pelo outro e pelas coisas que nós investíamos. E nós começamos em 1960, mais ou menos, a ter contato e o contato foi crescendo, foi se desenvolvendo, fomos integrando, acabamos integrando as famílias, ele casou primeiro do que eu, depois, logo 2 anos depois eu me casei, e nós ficamos muito juntos até a chamada final. Mas a nossa amizade está acima de tudo, porque nós temos muita afinidade até na direção do próximo. Eu costumo dizer que eu sou o próximo. E ele diz sempre que a amizade é o caminho mais certo para se viver e para se criar. E o senhor falava aqui para a gente, antes de começar a entrevista, da personalidade do doutor José, que era um homem que, na sua visão, não teve inimigos, né? Passou a vida inteira fazendo amizades. Olha, que eu conheça, não tem, que ele me tenha relacionado a um inimigo, eu não conheço. Sei que a vida dele toda foi vivendo para criar amigos. Fazia amigos em toda parte, ele tinha amigos no Brasil inteiro. Ele era conhecido no Brasil inteiro, porque por as empresas que ele tinha, a relação que ele tinha com essas empresas, e que me consta, não existe nenhuma inimizade, nenhum mal-estar. Ele tinha uma relação muito boa na discussão, se não convinha, calava. Agora, como foi esse processo dentro da associação comercial, né? Vocês dois trabalharam por muitos anos juntos, ajudando a desenvolver o comércio aqui de Teresina. Olha, foi exatamente isso, a afinidade de trabalho, né? E a clareza como a gente tratava os negócios, como é que nós falávamos. Eu me lembro que terminava às vezes as nossas reuniões na Associação Comercial Antiga e nós íamos tomar um café no Carnaúba, ali que era ao lado da Praça Rio Branco, e ficávamos sentados numas carnaúbas que tinha em torno. E quando olhávamos para o relógio, era 1h da manhã, 2h da manhã, que nós estávamos conversando. E criando exatamente um projeto para a construção da Associação Comercial. E ele conseguiu fazer, ele conseguiu esse projeto. Eu não participei do projeto inicial, absolutamente, mas fui ajudando na hora que ficou definido, fui dar a minha participação no trabalho. Agora, o senhor fala dessa personalidade do doutor José. E como era ele na família, com a esposa, com os filhos? Não dá nem para dizer, porque ele era tão amigo, tão capaz, tão participativo com os filhos, com a esposa, que não tem como explicar. Ele era um homem da família, ele era a pessoa da família, e todos os filhos são muito ligados a ele, todos os netos, bisnetos, todos eram muito ligados, porque ele só expandia amor, ele só mostrava amor, ele só mostrava carinho, recebia
todos rindo. E tinha um detalhe fora da família, que era um detalhe. Toda pessoa que ia conversar com ele para tratar de algum negócio tinha que levar alguma coisa que ele dava, uma caneta, um esferográfico, ele tinha prazer, uma garrafa de vinho, qualquer coisa ele dava de presente para a pessoa que ia falar com ele. Isso se levantava, pegava e dava. Ele fazia isso com muita alegria, e ele era formidável. Ele era um homem diferente do que nós estamos habituados a encontrar no comércio, na lei do comércio. Ele era um homem de família, era excepcional, como foi um excepcional empresário. Mas família para ele era tudo, era tudo. Ele dava tudo pela família. Agora, o senhor fala dessa personalidade amorosa, mas é um homem que conseguiu deixar um legado muito grande, né? O senhor já viu, em algum momento, o seu José brigando, reclamando, tendo uma personalidade mais forte, ou ele conseguiu deixar esse legado no comércio, na comunicação, sendo esse homem amoroso o tempo todo? Olha, eu não vejo. Eu vejo que a pessoa em si leva as coisas naturalmente. Então, isso é um desdobrar. Você chega... Se desdobrar, você sempre tem alguém que quer mais uma aproximação com você. Devido à qualidade de espírito, de relacionamento, facilidade de tratar das coisas. Então, eu acho que tudo facilitava exatamente pelo sistema amoroso que ele tinha na administração das coisas, que ele fazia com simplicidade, ele também não decidia as coisas de repente, as coisas eram pensadas. A TV foi um dos objetos que ele achava que queria uma TV, dificuldade, mas ele quebrou todas as barreiras para acontecer. Então, é natural. Eu acho que, se na física massa atrai massa, eu acho que amor atrai amor. Verdade. Agora eu quero saber um pouco da relação de vocês dois. O senhor contava aqui para a gente, antes da entrevista, um episódio de uma viagem para São Luís, em que ele acabou ali impondo a condição dele da forma como o senhor iria viajar. Bom, eu vou repetir. Eu recebi a visita de minha mãe e meu irmão, e nós queríamos ir... Planejamos uma viagem para São Luís, isto há 60 anos atrás, era tudo terra, Teresina, São Luís, praticamente era tudo terra, estrada, e eu tinha um carro. Ele me perguntou qual era o carro que eu ia para São Luís. Eu disse, eu vou na minha rural, porque eu tenho uma rural, vou na minha rural. Ele disse, rapaz, é muito quente, não sei o quê. Mas eu vou na minha rural, só tenho a minha rural. Disse, não, tu vai no meu carro. Disse, não vou no teu carro de jeito nenhum. Não vou. Era um Alfa Romeo, era um carro naquele tempo moderníssimo. Eu não tenho a impressão que até eram importados ainda, aqueles carros. E ficou por isso. No outro dia de manhã que eu ia saindo, tinha arrumado meu carro para sair. Quando eu fui sair, estava o Alfa Romeo atravessado na frente da nossa casa, da garagem. Então eu tive que ir no Alfa Romeo, porque a ordem dele era eu ir no Alfa Romeo, por causa do ar-condicionado, aquela coisa toda. Então a maneira dele decidir era assim. A grande ofensa dele foi mostrar o amor dele, que ele estava cuidado comigo, com a minha família. Então, essas coisas são impagáveis. Essas são ações que não se esquecem, e nós não temos como pagar. Você não paga amor.
Você não tem como pagar. O amor é o amor. O amor você dá, mas também não compra. Você conquista, mas comprar amor não é o negócio. E seu Olívio, a partir de agora, com a partida desse grande amigo, desse grande irmão, qual é o legado que fica para o senhor de toda essa trajetória ao lado desse grande amigo? O que fica a saudade, né? Porque fica essa lembrança que nós estamos falando aqui. Amanhã, na Associação Comercial, que eu sou o secretário atual, falar nele, lembrá-lo, mas tem a continuação, tem a esposa, tem os filhos. Eu convivo muito. Hoje o filho dele, o Cláudio, é o presidente da Associação Comercial, eu sou o secretário da Associação Comercial. E a gente convive, eles têm um respeito muito grande. Eu tenho que agradecer a todos eles, porque eles me chamam de tio. Eles me chamam de tio. Então eu tenho que agradecer a eles pelo reconhecimento que eles têm da minha amizade com o pai deles e essa afinidade que nós criamos no decorrer desses todos os anos.